Professora, meu Deus do céu, é muito conteúdo, não vai dar tempo, o que que eu faço? Primeiro, calma. Por quê? Porque se você tá com muito conteúdo, o candidato adversário também está com muito conteúdo, ok? O edital saiu com uma gama enorme de leis, de legislações, e um tempo ali curto para você conseguir estudar de forma minuciosa tudo. Inclusive, gente, concurso público não é sobre aprofundamento de uma temática, e sim sobre o quanto que você consegue pegar de diversidade de conteúdos dentro daquele edital, tá? Então, dito isso aqui, fica tranquilo, vai dar certo, estuda dentro ali do que a gente está colocando, até porque muitas legislações, uma falam a mesma coisa que a outra, eu já falei isso em módulos anteriores. Mas beleza, vou colocar aqui alguns pontos de cada item ali do seu edital que eu considero que você precisa saber, tá? Então, como se fosse um estudo dirigido aqui. Antes de eu falar desses pontos, duas leis básicas aqui, duas legislações básicas que vão pautar todos os nossos estudos é o RISPO-A, que é o Regulamento Federal, e o Decreto Estadual, que praticamente copia o RISPO-A. Vai ter diferença? Com certeza, principalmente diferenças para o âmbito estadual. Mas muita coisa do que ele fala é similar. E é a base do que a gente está estudando aqui. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Faça um quadro comparativo no Word mesmo, eu vou mostrar depois um exemplo, colocando os artigos do RISPO-A e os artigos do Decreto 2.197, que é estadual, né, do sistema estadual. Porque você vai conseguir, primeiro, ao tempo que você está organizando a tabela, você já está estudando. E, segundo, você vai conseguir identificar exatamente quais são os pontos ali de diferença. Tá? E depois é um material ótimo de revisão, porque ele é a base de praticamente tudo. Aí tá, só antes de eu entrar realmente ao mérito aqui dos estudos dirigidos. E aí, eu coloco essa tabela aqui. Isso aqui, gente, o DTA não se refere a essas legislações, não, tá? São outros assuntos. Essas instruções normativas, essas portarias e tudo mais, elas são muito específicas. Então, eu, Marcela, se fosse ter que decidir para onde eu vou, o que, que eu estudo, aonde eu foco, eu deixaria essas portarias que são mais específicas para o final, se der tempo. Por quê? Porque o examinador ele vai ir na média do que todo mundo sabe. Ele não quer tirar todo mundo da prova. Ele quer que seja uma prova que você saiba, mas que não seja impossível. E tendo visto a prova anterior da SIDASC, ele vai perguntar algumas coisas mais genéricas. Claro que vai vir aqui temperaturas, virão ali às vezes algum prazo, isso faz parte. Mas essas grandes portarias específicas, deixa para depois. Entenda a base da inspeção, tá? E aí depois a gente parte para isso. Então, beleza. Então, olha só. Primeira coisa que você sempre tem que ler nas normativas são os conceitos. Tem que saber diferenciar os conceitos. Você também vai ver que muitos conceitos são repetidos em todas as normas. Limpeza, desinfecção, sanitização, o que é o agente, tá? Então, esses conceitos têm que estar bem claros na sua cabeça, porque o examinador ama cobrar conceito. Outra coisa, então vamos lá. Noções sobre inspeção industrial e sanitária. Isso aqui, como base, eu vou sempre falar como base esses dois que são similares. Obrigatoriedade da inspeção industrial. Então, é obrigatório? Quem está sujeito a essa obrigatoriedade? Quem é que vai fiscalizar os estabelecimentos? E quem está sujeito ao registro ou não? Se tem exceção, quais são? Porque o estabelecimento ele tem que registrar. Inclusive, a gente já falou nas aulas passadas sobre os documentos que enviam e tudo mais. Então, como que é como que funciona esse registro? É para todo mundo? Desde o pequenininho produtor, aqueles estabelecimentos que são mais de armazenamento, até os estabelecimentos de abate bovino? Não sei. Responde aí. Estabelecimentos. Qual é a classificação dos estabelecimentos de acordo com a atividade, né? Então, de pescados e derivados, a gente sabe que tem carnes e derivados, pescados e derivados, leites e produtos lácteos, derivados lácteos e tudo mais. Mas dentro de cada um desse, qual que é a classificação? Isso é importante, tá? Então, por exemplo, dei aqui o exemplo de pescados e derivados. Qual que é a diferença de um barco fábrica para um abatedouro frigorífico de pescado? Isso tem que estar bem claro na sua cabeça. Registro. Aqui, então, pegando esse gancho aqui do registro. Como é feito o registro dos estabelecimentos no mapa? Como que a gente sabe que está registrado? É um título, chama título de registro. O que tem que ter nesse título de registro?
E se o estabelecimento para de funcionar e ainda tem o registro? Depois de quanto tempo é que você pode cancelar ou tem que tirar um novo registro? Isso também tem que saber. Abate. Como é feito o abate nos diferentes tipos de produtos de origem animal? Você não vai entrar na minuciosidade de, carne suína tem... Agora não, tá? Se você ainda não fez essa parte básica, pega o geral. O que é o abate de pescados? Dentro dos pescados, tem alguns que são antemortem, pós-mortem. É abate ou não? Beleza? E outra coisa, pegando aqui o gancho do antemortem e pós-mortem, porque cai bastante, né? As carcaças, se elas vão ser afastadas ou não, quem é que define se o animal está pronto para abate ou não. Então aí a gente fala do CIF, o Serviço de Inspeção Federal. Quais são as atribuições desse serviço? Quando que eles precisam estar de forma permanente no local? Normalmente no antemortem e pós-mortem, né, quando é um abate ali, ele tem que estar de forma permanente, analisando continuamente. O que é o carimbo CIF? Carimbo do Serviço de Inspeção Federal, que é aquele selo, né, que aparece lá nos produtos. Trâmites de inspeção e PAD. O que é isso? Isso é, como que vai ser a coleta de análise da amostra quando você, médico veterinário, passou na SIDASC e vai inspecionar esses locais. Então, você precisa saber se a amostra está coerente. Como que você coleta? Qual a quantidade de amostras que coleta? Ficam todas para você? Ou você devolve uma para o estabelecimento para caso dê algum problema de análise ele tenha para utilizar como contraprova? Você autua? Quais são as medidas cautelares? Interdita? Não. Apreende a amostra? Não. E aí depois, como que funciona o PAD, o processo administrativo? Então, você pode entrar com contraprova, você pode recorrer à autoridade superior. Se depois finalizado, você realmente não fez dentro do que deveria, não arrumou dentro das medidas preventivas, quais são as infrações e as penalidades que você está sujeito? Em infrações e penalidades, vai aparecer um monte, e cada uma vai ter uma penalidade específica. Você precisa saber quais são as penalidades em geral que você pode aplicar e mais ou menos quais são os tipos de infração. Que, gente, a gente está falando o tempo inteiro aqui de qualidade higiênico-sanitário dos produtos. Então, se eles estão fora disso, você está sujeito a alguma infração. Tá? Então, não é tão difícil assim. Você tem que realmente pensar de forma mais ampla e não querer ficar decorando inciso por inciso, senão não vai dar certo. Aí aqui, o sistema de inspeção. Então, de novo, vai pegar lá esse decreto aqui e colocar as competências. Quais são as competências do médico veterinário na inspeção? A composição. Quais são os órgãos que fazem parte agora do sistema em geral? Quais são as atribuições de cada um? E ele vai, inclusive, falar do SIDASC. Quais são as atribuições dentro desse sistema? E o resto tudo, gente, vai estar aqui, dessas leis que eu te falei, vai estar tudo no RISPO, então vocês já vão ter visto. SUASA, então o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Quem participa? Quais atividades ele exerce de forma permanente? São pequenos incisos lá que falam sobre isso. Quais são os princípios que vão pautar esse sistema? As instâncias. Então, existem algumas instâncias. Instância central e superior, intermediária e local. Cada instância dessa vai ter uma atividade, uma atuação de forma sistemática. Elas vão conversar entre elas. Então, você precisa entender qual que é a diferença. O que a instância central faz que a instância local não faz? Atividades. Então, compreender aqui no contexto geral quais são as atividades que SUASA exerce. Porque aí vai ter separado por capítulo, se eu não me engano, controle de pragas e doenças e erradicação, saúde animal, sanidade vegetal, educação sanitária, gestão de laboratórios e trânsito agropecuário. Ele vai destrinchar super essa parte. Mas você precisa ter a noção de que o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária envolve essas atividades. Controlar as pragas e as doenças, ter ali a parte da saúde animal e depois o bem-estar animal, que a gente também vai falar. A sanidade vegetal para também, né, a gente não ter ali um maior impacto no meio ambiente. Educação sanitária para que os estabelecimentos já consigam fazer os programas de autocontrole e tudo mais. Gestão dos laboratórios e trânsito. Então, isso aqui você vai olhar por cima para entender mais ou menos aonde que o SUASA atua, tá? Mas não fica também de novo aqui, ai meu Deus, eu preciso saber tudo de saúde animal dentro desse sistema. Não. Credenciamento e habilitação. Então, lembrar da diferença, né? Quem é que vai fazer o credenciamento ou a habilitação da pessoa? Como é feito? De forma geral, né? Como é feito? É feito
perante uma autoridade competente? É num sistema? Tem um prazo ou não tem? E análise de risco, aqui é importante, tá? Nesse sistema aqui, é importante vocês já têm um material, gente, que quando eu coloquei aqui o sistema, aí eu coloquei depois as legislações, né? Então, pega essas legislações. Análise de risco. Para que se faz uma análise de risco? O gerenciamento de risco. Lá vai ter um textinho sobre isso. E o que é o APPCC? A Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Então, é exatamente para a gente conseguir garantir essa qualidade. Então, é importante saber. BPF. Gente, BPF aqui, os Programas de Autocontrole, Boas Práticas para Aplicação, também vai estar muito parecido o RISPOA com a lei estadual. Então, a gente vai pegar, primeiro, a norma mais específica, né, que eu já dei a aula, liberei o módulo por agora para vocês. São 5 módulos. Mas vocês vão ver que no final da aula eu volto para o RISPOA e ele fala basicamente a mesma coisa, só que de forma mais generalizada, tá? Então, condições higiênico-sanitárias, você tem que saber. Como que tem que ser um estabelecimento? Ele tem que estar perto ou longe de lugares que pegam odor, que são focos de vetores? Como deve ser a higiene dos estabelecimentos? As paredes, piso, chão é ótimo, né? Teto, o piso, né, que é o chão. A cor tem que ser escura, tipo preto. Pode ter rachadura ou não pode? E os manipuladores, eles têm que ter uma higiene correta? E papel na hora de lavar as mãos no banheiro? Pode papel que você passa, papel aqui, ó, pano? Pode pano? Ou só papel toalha? Então, entenda isso na norma de forma geral, porque vai aparecer em todos os outros contextos. E aí é muito simples. É só você ir na ideia. Pense, se você já viu algum estabelecimento que todas as paredes dentro da cozinha são pretas. Aí você pensa, tá, eu vi uma vez, tá, mas você acha que é higiênico? Porque ali pode ter, passando ali, formiga, barata e tudo mais e você não vê? O abastecimento de água. A questão da água potável, isso aqui é importante, tá, gente? Sobre o abastecimento de água, que inclusive a gente vai falar também aqui sobre os procedimentos para analisar essa água. Isso eu já vi cair bastante em prova. A água potável só em contato só água potável se estiver em contato direto com o alimento ou puder estar em contato direto. Senão, não pode água não potável. A água não potável, inclusive, ela vai estar em tubulação diferente. Então, são mecanismos assim bem básicos para vocês realmente entenderem. Recebimento de matéria-prima. Você tem que receber, mas você tem que negar ou descartar aquele recebimento que não está de acordo com os padrões. Beleza? E aí eu só vou pular aqui rapidinho para pegar essa partezinha aqui. Então, aqui nesses critérios, porque como que você analisa se a água, beleza, você fala água potável ou não potável, mas dentro da água potável eu posso ter uma variedade de questões que ela pode estar própria para o consumo ou não, própria para a utilização dos processamentos ou não. Então aqui tem uma forma, né, a forma como você realmente coleta a amostra, como que a análise é feita. Você tem que ver a quantidade de micro-organismo, se é uma água dura, uma água mole, o pH daquela água, o que é considerado uma água em não conformidade para o fim a qual se queira atingir. As etapas, quais são os trâmites do processo após a coleta da amostra? Isso também vai estar na legislação. Então, depois que eu coleto a amostra, o que eu faço em seguida? E o monitoramento, como que é feito o monitoramento da água? Tá? Mas só para vocês saberem que essa água precisa ter um monitoramento e uma análise bem crítica, bem analítica mesmo, porque ela é uma grande fonte de contaminação se ela estiver inadequada. Aí a gente entra nos padrões de identidade e qualidade de produtos de origem animal. Aqui, vocês vão ver que tem muita legislaçãozinha que caiu que tá no edital de vocês, falando específico sobre o pé do boi. Estou dando um exemplo aqui aleatório, tá? Mas tem muitas normas bem específicas. O que a gente vai fazer aqui? Vai no RISPOA, junto com a tabela lá comparativa com a legislação estadual, que você vai ver que já tem lá uma parte de padrões de identidade e qualidade dos grupos. Carnes e derivados, pescados e derivados, leites e derivados, produtos de abelhas derivados e ovos derivados. Você vai entender o que caracteriza cada um. Pode ter adição de alguma coisa ou depois de adicionar tal coisa já não pode mais, já não é considerada mais uma qualidade boa. Por exemplo, formol no leite. O controle. Como que é o controle de tempo e temperatura? Então, para pescados, o controle de tempo e temperatura vai ser diferente da carne. Os derivados, o que são considerados derivados de cada grupo, né? Então ele coloca lá. Carnes e derivados, tá, mas o que é considerado esse derivado?
Pepperoni é? Salame é? Hambúrguer? Nuggets? Não sei. Então a gente vai ver isso aqui, tá? Então ver a ideia também de geralzona. E aí sim, leite. Leite cai bastante sobre quais são os diferentes tipos de leite, quais são as formas de processamento, a questão de pasteurização, qual a diferença da pasteurização, ultrapasteurização rápida, lenta, nananã. E os derivados lácteos, tá? Quais são os derivados lácteos e tudo mais. Então, leite aqui dá uma atençãozinha maior, porque já vi que também cai bastante em prova. Selo arte, super simples, gente. Aqui a lei é bem tranquila. Então, você primeiro vai ter que entender o que determina você ser um produtor artesanal. Quais são os requisitos para você ser um produtor artesanal? E, sendo esse produtor artesanal, você também precisa manter um padrão de qualidade. Só que, ao invés de você receber um selo, por exemplo, o CIF, você vai receber o selo arte, que é um selo que é específico para falar, olha, aqui é um produto artesanal, tá? Então, aqui eu falo, quais são as peculiaridades para o comércio artesanal? O que é o selo arte? Como que é recebido? Quem é que dá esse selo arte? É um órgão competente? Qual é o órgão competente? E a pessoa pede ou ela simplesmente ganha? Tá? Então, saber aí, em geral, o que é o selo arte e o que caracteriza você ser um produtor artesanal. Tá. Aqui, o programa Novilho Precoce, né? Que é um programa de apoio. Também é muito simples, é super pequenininho. Você tem que entender o que é o programa. É um programa de incentivo fiscal. Tá? Então, quais são os objetivos desse programa? Quem que vai integrar o programa de apoio? Porque vai ter lá como se fosse um conselho. Quais são os requisitos para que os produtores recebam o incentivo fiscal? E aí aqui vai ter algumas peculiaridades, tá? Então abate do boi acima de 200 quilos com tal característica pode se inserir ali dentro para receber o incentivo fiscal. Então tem que saber desses requisitos. Mas aqui também não vai ficar decorando todos os requisitos. Você vai entender a ideia de o que caracteriza ser um programa de gado para abate precoce. Ok? Aqui as boas práticas de bem-estar animal. Gente, vocês vão ler ela inteira, a normativa, porque são 7 artigos, é bem pequenininho, tá? Então, leia mesmo, porque é super simples. Leia ela inteira, porque a chance de cair uma questão nessa prova você já vai saber. E essa parte aqui de requisitos e exigências para funcionamento, licenciamento, fiscalização, controle, boas práticas, tudo já foi falado antes. Vai estar tudo que você leu no RISPO-A e fez a comparação com a legislação estadual. O RISPO-A não é pequeno, ele é grande. Mas, quando você vê esse bando de normativa, você desespera, sendo que, na verdade, está praticamente tudo integrado nele. Essas normativas só vêm para poder, talvez, esmiuçar uma coisinha ou outra. E a prova de vocês não vai querer esmiuçar tudo. Ela vai se pautar nas legislações mais básicas, porque ela não quer eliminar candidato, ela quer saber só quem estudou realmente bem e abrangeu ali o maior número de conteúdos. Tá? Então, lembrando aqui essas portarias e tudo mais, veja aqui, por exemplo, portaria 289, vai falar dos produtos de abelhas e seus derivados necessários à concessão do selo arte. Você já vai ter entendido o que é o selo arte, você já vai ter entendido tudo. No final, se der tempo, você vai olhar isso aqui. Vai olhar para saber, tá? Então, quem é produtor de abelhas e derivados? O que eles precisam ter para ter o selo arte? Tá? Então, deixa isso meio que para depois. Tem algumas coisas aqui dessas normativas que eu considero que são específicazinhas, que talvez vocês tenham que ter uma noção maior que não vai estar no RISPO-A. Por exemplo, aprovar o zoneamento agrícola de risco climático para a cultura de sorgo. Essa norma, ela caiu e ela não está relacionada com o RISPO-A ou com o decreto estadual. Então, a gente vai frisar aqui uma coisinha ou outra para tentar entender só o que é esse zoneamento agrícola de risco climático. Tá? Mas, tirando isso, em geral, você já vai estar bem servido aí das normativas que a gente viu. E que você vai ter estudado, claro. Então, aqui, ó, um exemplo de tabela comparativa para te ajudar a você entender e não ficar só lendo toda uma lei para depois ler toda outra lei e se perder nesse processo. Então, você vai colocar aqui de um lado o RISPO-A e do outro lado esse decreto estadual aqui. Vou te dar duas formas de você fazer cada coisa. Aqui são as duas formas de quando é diferente entre as legislações e aqui são as duas formas de quando é igual. Então, aqui eu coloquei a primeira, você vai colocar ele praticamente o texto inteiro, se você não conseguir fazer tanta abreviatura. O problema desse é que fica muito grande depois a tabela.
tá? Então, só use isso quando você realmente não conseguir fazer um resuminho, que eu vou mostrar logo aqui embaixo depois desse aqui. Então, inspeção e fiscalização para comércio interestadual ou internacional vai competir a quem? DIPOA e o CIF vinculado ao MAPA. Agora, isso aqui é federal. Então, a gente está falando da UMAPA, que é federal. Do Serviço de Inspeção Federal. E o comércio interestadual ou internacional, porque está a nível federal. Agora, olha a lei estadual, ela copia e só coloca para o âmbito dela. Inspeção e fiscalização para comércio intermunicipal, lembra? Porque se está no estado, tem que ser entre municípios, perfeito? Compete a SAR, Secretaria de Estado de Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, que delega essa função à SIDASC. E é uma atividade exclusiva do médico veterinário. Então aqui você já consegue fazer a comparação de que aqui o comércio é interestadual e internacional, aqui o comércio é intermunicipal. Aqui é DIPOA CIF, vinculado ao MAPA, aqui é SAR e SIDASC, e é uma atividade exclusiva do médico veterinário. Ou então você pode fazer bem mais resumido, como eu fiz aqui, que eu prefiro. Então coloca lá. Artigo 1º, do que ele vai tratar? Inspeção. DIPOA mais CIF, vinculado ao MAPA, e o comércio é interestadual ou internacional. Aqui, SAR delega a SIDASC, comércio intermunicipal, atividade exclusiva do veterinário. Tá? Porque como você já vai ter lido na norma, quando você bate o olho, você já vai saber. Se não souber, volta na norma e fala, tá, lembrei porque que eu resumi. Esse aqui eu não fiz o resumo, tá? Só pra vocês entenderem agora o contexto de quando é igual. Você pode fazer copia e cola, você vai ver, né? Ficam sujeitos à inspeção e à fiscalização, aí todos os grupos lá. Gente, não tem diferença nenhuma. É um copia e cola mesmo, tá? Então, tem os dois. Ou então, para você perceber que é igual, eu também gosto dessa forma, colocar assim, ó. Mescla, né, as colunas, e aí coloca artigo 5º mais 3º. Sempre na ordem, né? Então, o artigo 5º vai ser relacionado a RISPOA e o 3º vai ser relacionado à lei estadual. E aí você coloca, ficam sujeitos à inspeção, e aí pode depois também... pode abreviar, né? Então, aqui nesse caso, por exemplo, eu colocaria entre parênteses aqui, sujeitos à inspeção, fecha. Aí tira isso aqui, boto 2 pontos e só coloco. Animais para abate, carnes, pescado, ovos, leites, produtos, porque aí eu sei que todos, produtos de abelhas, porque aí eu sei que todos eles vão ter derivados também, né? Então não preciso ficar copiando e colando sempre derivados. E aí sim, comestíveis ou não comestíveis, com adição ou não de produtos vegetais, tá? Então, enfim, eu espero que eu tenha clareado um pouco essa primeira parte aí do conteúdo que é a qual eu estou responsável, né, com vocês. Mas fiquem tranquilos que a gente está fazendo os módulos, vai dar tempo de ver o que é suficiente para você conseguir passar. E depois eu vou tentar adiantar um pouco aqui dos módulos para ver se ali nas últimas semanas eu consigo fazer uma aula só apontando aí os artigos principais que eu considero de algumas leis, né? Fazendo como se fosse um resumaço total para a prova, tá? Eu não garanto que eu vá conseguir, mas eu vou realmente tentar para poder ajudá-los, tá? Porque eu sei que realmente caiu muita portaria, caiu muita instrução normativa, então pegar aqui e destacar para vocês as partes mais básicas talvez seja importante, né? Vamos ver se dá certo. Mas enfim, aqui fica essa grande dica de que você precisa entender o todo. Você vai ser um médico veterinário que vai inspecionar os locais. Então, não é... Inclusive, auditores, gente, não tem na cabeça todas as leis. Até porque na prova de concurso ele cobra todas as áreas de todos os âmbitos. Quando você vai inspecionar, você se prepara para isso. Você lê as normativas, você leva as leis, você se compara. Então, ele não vai querer uma coisa exorbitante, tá? Ele vai querer realmente o básico do que você entende de inspeção e fiscalização, da parte de temperatura e tudo mais, que eu já falei bastante, ok? Qualquer dúvida, me chama lá, Marcela Guimarães, lá no Instagram, que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Até a próxima!